Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O Evangelho de Lucas, que nos oferece esta quarta-feira da 8ª da Páscoa, é um dos mais belos e sugestivos de toda a Escritura. Os discípulos de Emaús. Eles vão de Jerusalém a uma pequena aldeia e, no caminho, Jesus se aproxima deles, lhes explica as Escrituras e parte o pão para eles. Então acontece o inesperado. Os olhos deles se abrem e reconhecem: é o Senhor. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero que te fixes primeiramente na atitude desses discípulos de Emaús. Aconteceu o mesmo com Maria Madalena. Ela buscava o corpo de Jesus, buscava um morto. Hoje, esses discípulos entristecidos se lamentam. Esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas o condenaram à morte e o crucificaram. Tanto Maria como esses discípulos pensavam que tudo estava acabado, que não havia motivos para a esperança, que os seus sonhos não se concretizaram. Depois de tudo,
Restava a injustiça, a decepção, a morte. Tu também, talvez nesse momento, tens pensamentos semelhantes. Pensa que tudo é ruim, porque tem que passar por tudo isso e ainda se pergunta onde está Deus. Hoje, Jesus, como a eles, nos diz: como sois sem inteligência e lentos para crer. Para-te um momento e perguntas-te: o que se passa agora mesmo em tua mente e em teu coração? Abundam em ti pensamentos negativos, reclamações, desesperanças? Em segundo lugar, preciso dizer que, com esse sem inteligência e lentos, Jesus não quer recriminar os discípulos. Sucede que ele não se contenta com a situação. Note que, primeiro, os acompanha pelo caminho, não os deixa sós. Segundo, lhes explica as Escrituras, lhes ensina a compreender o sentido mais profundo do que viveram. E terceiro, os alimenta com o pão da Eucaristia, com seu corpo e sangue, com a sua presença real. Jesus também te acompanha em teus sofrimentos e desesperos. Não te deixa só em nenhum momento. Te explica que tens muitas belezas ao teu redor, que tens sido criado por amor, que todos somos irmãos, que tens muitos motivos para a esperança. Que o sofrimento, ainda que não seja querido por Deus, pode converter em oportunidade de crescimento para ti, em ocasião para sair de ti mesmo e ir em direção aos outros, em ocasião para a maior sensibilidade e compaixão para com o sofrimento de teus irmãos, em ocasião para ser mais solidário e também mais convicto para erguer os olhos aos céus, para ser consciente de tuas limitações e te unir mais a Cristo, que é teu alimento. Com efeito, é no encontro com Ele na oração, na leitura de sua palavra, essa que Ele explica, no partir o pão da Eucaristia, na comunidade, para onde os discípulos voltam correndo para compartilhar essa força e essa presença de Jesus, e no serviço aos irmãos, que encontrarás verdadeira força e o sentido da existência. Jesus vai passar despercebido por ti? Tu vais suportar o sofrimento sozinho ou vais abrir os olhos e o coração para Jesus, para que Ele possa te curar e te confortar? Em terceiro lugar, esse é um texto tão rico e tão belo que quero assinalar alguns outros detalhes. É certo que Jesus se dá na oração e no encontro íntimo com Ele, mas me encanta ver que o Senhor se mostra a esses discípulos no caminho, no cotidiano, em meio às suas preocupações e anseios. Chama-me a atenção o fato deles não reconhecerem Jesus. Estavam tão centrados em suas coisas e em seus pensamentos negativos que não conseguem reconhecê-lo. A presença do Senhor é sutil. Tu a descobrirás no silêncio, no serviço, no amor desinteressado. Encanta-me ver que, convidado por esses discípulos, Jesus toma o pão, pronuncia a benção, o parte e o dá. Então os olhos deles se abrem e o reconhecem, e ele desaparece de suas vistas. Não porque Jesus não quisesse ficar ali, mas porque Jesus agora se faz presente nesse pão, na Eucaristia, que contém sua presença real. Na Eucaristia, que é também sinal de que segui-lo é partir-se, doar-se, alimentar os outros. E outro detalhe a mais. Esses discípulos veem a Jesus e não ficam parados, afagando a alma. Põem-se a correr em busca da comunidade que também viram o Senhor. É vital que entendas que a Jesus não se vê, não o tem sozinho, mas em comunidade, com a Igreja, por mais débeis e pecadores que sejam seus membros. E vê-lo implica anunciar, compartilhar com os outros essa boa nova. Vives tua fé na Igreja, comunga do pão da Eucaristia a cada domingo, com frequência, e o tens presente em tua vida, em teu dia a dia mais concreto? Pois que esse Evangelho te leve a abrir os olhos à presença cotidiana de Jesus em tua existência, a estar unido a Ele e à sua Igreja, a anunciar a tempo e a destempo,
e a fazer-te como ele, pão que se parte e se reparte, sendo para os outros que te rodeiam alimento de fé, esperança e caridade. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.